Para tratar sobre a ética nas empresas, convidamos para fazer o uso da palavra o presidente da Steel, o senhor Cláudio Ginter. Além de presidente da Steel do Brasil, Cláudio Ginter é também presidente da Prevestil, Plano de Previdência Privada da Steel. Conselheiro do CONSEX, Conselho de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiergs. Vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio Grande do Sul. Membro do Comitê da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, RS. Conselheiro da ONG Parceiros Voluntários e conselheiro da Fundação Hospital Centenário. Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Regional de Blumenau e com pós-graduação em Administração, Produto, Produção e Planejamento pela Fundação Getúlio Vargas. Com vocês, Cláudio Ginter. Acho que vou pegar o microfone. Boa noite. Boa noite. Está funcionando? Boa noite a todos. É uma grande responsabilidade aqui manter vocês atentos ainda na última palestra, né? Estão todos de parabéns, que eu vi pouquíssimas pessoas com o celular ligado, né? O WhatsApp é a moda agora, certo? Eu acredito que vocês estejam passando mensagens. Puxa, a palestra está boa, né? Fazendo propaganda da nossa palestra aqui. Mas é uma grande responsabilidade, depois de 2 mestres aqui, fazer a última palestra. Eu também estudei na Alemanha, né? Eu posso dizer também que talvez muita coisa da minha cultura mudou depois que eu passei 1 ano na Alemanha, 1 ano e 2 meses. Eu sou natural de Blumenau, tinha sempre uma vontade de estudar, de repente voltar para a Alemanha, porque eu sou a 4ª geração no Brasil de alemães. Eu queria novamente me identificar ou me atualizar com a cultura alemã. Né? E aí, como ir para a Alemanha sem dinheiro? Né? Primeiro você tem que ter um sonho e depois, não digo automaticamente, as energias se concentram para esse sonho. E, de repente, ganhei uma bolsa de estudo. Quer dizer, concorri a uma bolsa de estudos em 91, na Fundação Alfred Krupp. Né? Fui selecionado entre 8 bolsas a nível Brasil. Isso foi um motivo de honra, mas também de responsabilidade também. E lá eu fiquei, então, de 91, por 2 meses, me aperfeiçoando no idioma alemão, que, apesar que eu sou de origem alemã, nós falamos muito isso, que nós perdemos o idioma alemão aqui por perseguições, em questão da guerra, na época, né? Nós fomos proibidos a falar alemão. Então, eu estudei 2 meses alemão, curso intensivo, e depois 1 ano passando por todas as fases da empresa, que é desde a questão da produção até chegar na área financeira, contabilidade, onde eu vi que é um sonho a Alemanha na parte de legislação trabalhista, tributária, financeira, comparada com a nossa, que, quando eu saí daqui, nós temos praticamente inflação 2% por dia. Né? Então, um grande choque cultural. Bom, Steel, como é que vamos colocar na prática toda essa questão do conceito também, de estudar sobre a questão da ética? Né? Então, eu trouxe aqui, fui encarregado, fui convidado também para falar como a gente aplica numa empresa a questão da cultura, da questão da parte ética. Alguém aqui trabalha na Steel, trabalhou na Steel, fez estágio na Steel? Alguém conhece Steel aqui? Você trabalhou? Ou... Ótimo, né? Que bom. Bom, então eu gostaria de inicialmente passar o filme da Steel. Ele é institucional, ele não é propaganda, para vocês saberem de quem nós estamos falando daqui a pouco. A história da humanidade e de sua relação com a natureza coexistem. O homem buscou nesta relação o desenvolvimento e com ela aprender novos caminhos para o crescimento. Em 1926, na Alemanha, em Stuttgart, um cidadão comum sonhou uma nova forma para lidar com a natureza e fazer dela a nossa casa. Entendeu que o homem precisava de ferramentas que aumentassem a produção e, da mesma forma, cuidassem da natureza. Sem saber, Andreas Steel estava criando uma forma de transformar o mundo. Os anos passaram e o homem evoluiu. Novos desafios fizeram com que chegássemos aos dias de hoje. E aprendemos que o que potencializa um, potencializa a todos.
Assim, este ideal se espalhou pelo mundo e a Steel, a partir de então, não parou de crescer. Fronteiras existem entre países, não entre irmãos. Hoje, a Steel é uma família com mais de 40 mil revendedores, 120 importadores, 37 subsidiárias e mais de 14 mil colaboradores. Um faturamento anual de mais de 2,9 bilhões de euros e carrega a bandeira de 160 nações. Sim, somos grandes, números impressionam, mas mais impressionante mesmo é nossa busca constante pela excelência. Uma das bandeiras que a Steel carrega há mais de 40 anos tem as cores verde e amarelo, uma relação de troca. E como toda troca gera crescimento, os nossos números representam o tamanho deste país. Uma planta de 79 mil metros quadrados, mais de 2 mil funcionários, faturamento de mais de R$1 bilhão e mais de 2.800 lojas em todo o Brasil. Desta relação aprendemos muito. A natureza que permeia esta cultura permeia nossos valores. Além dos quesitos fundamentais, como segurança, satisfação, tecnologia, qualidade, produtividade, a Steel está empenhada com o desenvolvimento socioambiental. Viver de forma sustentável é um norte para a Steel. Com esta determinação, uma nova linha de produtos à bateria, com emissão zero de gases, uma inovadora tecnologia 4Mix e projetos e ações socioambientais fazem com que os preceitos de sustentabilidade estejam presentes no nosso dia a dia. A unidade do Brasil tem um papel fundamental para o Grupo Steel. Somos o elo que produz cilindros exportados para o mundo todo e, através de uma avançada tecnologia, fabricamos motores que abastecem vários mercados e países. É a alma brasileira, é o nosso selo de contribuição nesta construção. Muito mais que negócios, a Steel cria relações e elas se fazem através da confiança. Uma rede de assistência técnica é treinada através de centros de qualificação espalhados por todo o território brasileiro. Vivemos um novo momento. Estamos focados em potencializar todos os mercados em que a Steel atua. O Brasil vive grandes desafios. Juntos, estamos inovando e crescendo. Valores comuns unificam as nossas buscas, orientam o nosso desenvolvimento. Somos parte de uma grande família, de uma grande rede. A Steel tem passado, presente e futuro. A Steel tem uma linda história fundamentada em relações. Por isso, a sua história faz a nossa história. Eu particularmente gosto muito do filme institucional, porque ele tem muitas mensagens. Ele fala muito a questão de relações a longo prazo, a questão de valores, a questão de a grandeza da empresa também. Como é que uma empresa, que este ano está completando 90 anos, está presente em 160 países? Nós estamos mais presentes no mundo do que uma Bosch, que eu sempre dou uma referência à questão da Bosch, porque a Bosch é a marca mais conhecida, não é? É tudo na questão da base, muita questão totalmente a questão da base da ética, da base da confiança. O que é uma confiança que está numa empresa também? É a questão da qualidade dos produtos também. E como é que é feita a qualidade dos produtos? Através de processos sustentáveis, né? E onde nós temos as regras. As regras também são necessárias para a gente cumprir, atingir. Eu digo assim, o lado ético também está muito vinculado à questão processos, procedimentos, igual qualidade. Né? Qualidade de vida, qualidade dos produtos, e etc. Bom, eu gosto sempre de participar dessas palestras também, porque mesmo muitas vezes estando aqui na frente, a gente procura fazer umas reflexões da própria vida. Então, nós podemos estudar a parte ética no exterior, aqui no Brasil, mas como é que eu aprendi a parte ética? A questão de valores, família, né? O berço. Nós chegamos no Brasil, tenho duas versões de alemães que chegaram no Brasil. Eu digo sempre a versão rica e a versão pobre. Né? A versão rica que construiu suas grandes empresas, e a versão pobre foi a questão que os agricultores não tinham mais espaço na Alemanha, vieram para cá e tiveram sua própria subsistência. Então, eu estava fazendo uma reflexão. A minha mãe e meus pais não tiveram ensino fundamental completo, mas sempre acompanharam a questão da educação. Sempre, na época, encadernavam os livros juntos, cadernos, com aquela folha verde,
com a etiqueta, né? E sempre via se eu estava fazendo minhas tarefas e o que eu estava aprendendo na escola. E aí, automaticamente, hoje eu digo assim, puxa, e hoje como é que como é que eu cheguei nessa questão da parte valores, do berço? E isso que eu vejo hoje em dia é a grande falta no mundo, é o berço, é a questão dos pais acompanharem a educação dos filhos, e principalmente, porque o que os pais fazem? Colocam numa faculdade particular, colocam já num jardim particular, numa escola particular, e terceirizam a educação. E quando o aluno, o filho, não vai bem na escola, o que ele faz? Quem é o culpado é o professor da escola, e não os pais. Então, isso eu digo que é muito importante, você tem alguns aqui, acredito que tem filhos aqui, acompanharem a educação dos seus filhos. E, automaticamente, se alguém me chamava de mal educado, me ofendia meus pais. São essa questão de valores, a gente fala muito, Everson, certo? Essa questão de valores que nós nos perdemos ao longo de tempo. Por que nós precisamos criar regras para ter o lado ético, o lado moral, e não trazer de berço? E as escolas têm um grande papel nisso. A escola. Eu digo assim, muitas vezes, hoje em dia, há coisas que por exemplo, a introdução do cinto de segurança. Né? O cinto de segurança só conseguiu introduzir aqui no Brasil, nós morávamos na Alemanha, então a gente lá era uma questão automática, quando eu fui para lá não era automático, né? Mas de tanto comentar, e também tinha a questão da punição também, da legislação, automaticamente a gente usava a questão do cinto de segurança. Ele só conseguiu aqui aprovar no Brasil depois que virou uma lei, uma multa. Né? E aí eu voltei da Alemanha, no tempo que você podia dar carona ainda, eu dei uma carona de Itajaí até Balneário Camboriú, um policial, de Itajaí para Blumenau, um policial rodoviário. Eu perguntei, você não vai colocar o cinto? Não, não precisa, você não vai ser multado porque eu estou junto com você. Né? Então, olha como a questão dos valores estão trocados. Né? Então, você não vai ser multado. Não é a questão da segurança que é visto isso. Né? Bom, então, começando, interessante esse... Como é que chama esse aqui? Passador de... Né? Eu pensei, onde é que eu vou colocar, vou apertar? É só olhar onde está mais gasto. Né? Esse é o quanto que você consegue ver. Né? Bom, tudo isso que eu quis dizer é o seguinte, né? A questão o bem mais valioso de uma empresa, e pudesse também dizer uma pessoa, é a sua marca. É a questão, você, por exemplo, nós como profissionais que somos, né, nós só fomos convidados em outras empresas até a fazer palestra aqui, porque nós temos um histórico. E a empresa a mesma coisa também. Eu achei interessante a questão do Odebrecht, né, que aconteceu no tempo de um Fórum da Liberdade. O presidente da Odebrecht, na época, chegou a comentar lá no Sheraton, disse assim, puxa, quase nos chamando de burros, né, na questão, por que vocês, brasileiros, não aproveitam as oportunidades na África? Não? Nós temos fábricas maiores lá do que aqui. E agora eu entendi por quê. Não? Porque ele não foi sozinho, ele foi junto com o governo. Não? Essa é a questão. Então, era fácil de ir, certo? Então, pois é, então, o bem maior, mais precioso de uma empresa, nosso, é realmente a nossa marca. Porque essas grandes empresas que foram citadas antes, elas são enormes aglomerados que perderam sua credibilidade no Brasil, ou talvez no mundo até, por questão de marcas, por questão dos valores da marca. Né? Então, nós temos uma facilidade muito grande de reputação da empresa a ser atingida. Né? Hoje, nós temos vários exemplos, que é a questão do cartel do metrô em São Paulo, e lá, desculpa meus colegas que estudaram na Alemanha, eu também estudei. Né? Os alemães não são também a referência, porque lá nós tínhamos a Siemens, nós tínhamos várias empresas alemãs, a ThyssenKrupp também, envolvidas em escândalos. Por quê? Muitas vezes o interesse financeiro ele é superior à questão dos valores. Né? Então, nós temos operações zelotes, isso foi uma questão que eu até me surpreendi. Né? O pagamento de propinas em obras públicas, isso é uma questão já antiga, mas só que ele tornou-se muito público agora, porque a ganância do poder foi muito grande, ou do dinheiro foi muito grande. Né? Então, não foram discretos, posso dizer assim. Né? E o trabalho infantil escravo, né? Nessa questão, e tudo isso você tem que valorizar nessa parte. Né? Bom, empresa é igual ao conjunto de pessoas, certo? E onde há pessoas, né,
há, em tese, um ambiente suscetível ao não atendimento à legislação. Eu sempre digo o seguinte, aos nossos colegas, às pessoas, você hoje como presidente da empresa, você hoje é o primeiro a ser preso. E muitas vezes você tem que saber muito bem o que acontece nas empresas. Então, eu sempre digo para o pessoal, a contabilidade, os advogados, cumprem a lei. Vamos para casa e dormir no travesseiro com a consciência tranquila. Quando um fiscal bater na porta, ele está fazendo sua rotina, não treme na base. E se nós cometemos um erro, foi por um engano e não proposital. Isso é uma questão, da questão da cultura da empresa, é essencial isso. Então, numa empresa, acontece esse ambiente suscetível, o não atendimento de legislação ou de normas corporativas, desvio de conduta e conflito de interesses. Bom, o que tem esses conflitos de interesses que podem acontecer dentro de uma empresa ou a questão dos riscos? Nós temos um relacionamento com concorrentes, que aconteceu no metrô de São Paulo, certo? Foi a questão como é que posso dizer, a combinação de contratos, ou de preços. Contratos, numa empresa nós temos muitos contratos, certo? Licitações, sempre com a questão do governo, porque aí nós estamos muitas vezes, podemos dizer, eu achei interessante essa operação agora da Lava Jato, interessante, porque muitas vezes as empresas se colocavam como vítimas. Não, eu tive uma pressão tive que pagar, senão eu não ia conseguir a concessão. E, então, é interessante que está acontecendo agora pela primeira vez na história, que dos dois lados, tanto quem está recebendo a propina, mas quem está pagando a propina também sendo responsável. E aí, como é que só fugir um pouquinho do assunto? Eu vou estourar meu tempo. Como é que você chega na Alemanha, no mês de maio agora, prestes à questão da votação do impeachment, você vai vender o Brasil, a empresa Steel do Brasil para a Alemanha, para a Alemanha continuar investindo no Brasil, na matriz. Então, você tem que fazer desse conjunto de ações, que isso é uma coisa dessa questão de corrupção, que ela é tão também falada lá fora, que isso é um benefício para o Brasil, para uma maior transparência. E depois de passar toda essa questão a limpo, o Brasil vai estar com preparado para receber novos investimentos novamente. Então, licitações e eventos em geral. O processo produtivo é a confidencialidade das informações, e muitas vezes nós temos que tomar sempre muito cuidado quando a gente temos um projeto, trabalhamos com fornecedores, se esse fornecedor realmente vai manter isso em sigilo, não vai levar isso para o concorrente também. Espionagem industrial acontece muito isso, e propriedade intelectual, isso é muito importante. Outros riscos, a questão pode ser fraudes, corrupção, a comissão que é paga muitas vezes na contratação de fornecedores, o suborno, certo, para conseguir um contrato, ou a atualização indevida de terceiros, por exemplo, isso era muito comum no passado, até, posso dizer, presidente, diretorias da empresa, se aproveitavam da organização da empresa para o benefício próprio. Tudo isso acabou, ou está sendo melhor controlado, porque até a legislação acompanha melhor mais isso. E roubo de material expediente é uma coisa básica, mas acontece muitas vezes isso. Quantos de vocês, não posso perguntar isso, mas, de repente, poxa, nós temos um trabalho de aula para fazer, se bem que hoje nós usamos mais tanto papel assim, por que não levar um papel da empresa? Então, essas pequenas coisas, pequenos gestos, podem chegar a grandes, leva a gente para a questão das grandes fraudes. Bom, e como criar um ambiente ético? O que nós fizemos? No processo de contratação, nós começamos na questão do processo de contratação, nós temos uma semana de integração, que nós passamos toda a questão da parte da empresa, a questão da parte cultural, a questão dos procedimentos, mas também a questão do lado ético. Nós criamos uma cultura na empresa para esse lado ético, como? Através de treinamentos dos funcionários para que sejam direcionados para o bem. Isso através do entendimento sobre a questão da cultura da empresa e princípios, que eu vou mostrar depois, importância do atendimento à legislação dentro de uma empresa, certo? Importância do atendimento às normas internas da empresa, você precisa criar novas justamente para criar procedimentos, para criar a questão da qualidade também. O respeito e a cooperação entre os funcionários. Até nós temos uma pesquisa de satisfação dos funcionários, que a gente pergunta como eles veem a empresa com a questão de respeito às pessoas.
E a importância de das informações. Né? Tudo começa através de exemplos. Exemplos é uma empresa, né? Exemplos dos acionistas, dos proprietários da empresa. Né? E aí eu tenho uma questão que até o Everson me fez relembrar antes. Nós estávamos altos investimentos da empresa, e aí cada empresa, o Grupo Stihl, e cada unidade tem que se autofinanciar. Nós não tínhamos dinheiro suficiente no capital de giro no Brasil para fazer altos investimentos. Nós começamos um processo de linhas de financiamento com o BNDES. E aí, linhas de financiamento do BNDES, os juros por ano é 4,5%, e você podia aplicar, na época, 8%. Até era uma vantagem isso. Né? Como na Alemanha, no encerramento do balanço, eles viram, puxa, de um lado nós temos dinheiro em caixa, aplicando dinheiro, porque nós conseguimos melhorar o resultado da empresa, do outro lado nós temos financiamento, uma das proprietárias da empresa disse o seguinte: paga o financiamento. Mas como, Frau Stihl? Isso nos dá dinheiro porque nós estamos aplicando a 8% e pagando 4%. Não? Pague. E aí foi difícil de convencer até a pessoa interna, que fez todo um trabalho, não é tão fácil conseguir um financiamento. Eu ganhei uma carta de advertência da matriz, certo? Acho que essa você não sabe, né? Carta de advertência, solicitando para o pagamento imediato dessa questão do empréstimo. Por quê? Esse empréstimo é um empréstimo subsidiado pelos impostos. E a Stihl não precisa. Né? Então, não é só ver o lado financeiro, mas muita questão do lado ético, isso é muita questão de importância. Então, exemplos através da liderança é muito importante. Bom, aqui nós temos a nossa cultura, eu não vou ler a nossa cultura, mas a nossa cultura diz muito também a questão da qualidade excelente. A primeira coisa, você tem que ter uma empresa qualidade. Né? E aí diz, não importa onde você produz, em todo lugar você tem que ter qualidade. Tem que ser liderança na tecnologia, nós somos líderes na questão de tecnologia. Né? A questão, aí já o segundo item já começa a questão do meio ambiente e energia. Né? A questão de energia, por quê? A questão do processo sustentável. Nós temos processos dentro da empresa com a questão de redução de consumo de energia elétrica. Como podemos reduzir? Porque é um bem da natureza, que é um bem escasso. Né? E mundo dos negócios aí fala muito a questão do respeito às pessoas, desde respeito ao sindicato, desde respeito à concorrência, né? Respeito aos colaboradores, não contra o trabalho infantil. Tanto é que todos os nossos contratos dizem exatamente essa questão contra o trabalho escravo e trabalho infantil, né? Nessa questão. E também essa questão de oportunidades internamente, a questão de recrutamento. Se nós temos funcionários que estão um longo tempo na empresa, eles têm que estar aptos a assumir posições. Então, nós temos que também nos preocupar para o desenvolvimento pessoal dos nossos funcionários. Amanhã eu tenho uma decisão muito importante para ser tomada, que nós vamos abrir uma posição muito importante, e eu preciso tomar essa posição de se eu vou contratar alguém interno ou alguém externo. Mas essa questão, e eu fui direcionado pela matriz para tomar uma decisão, olhar a pessoa interna para justamente para criar expectativas para os nossos funcionários de que, de estagiário, eu posso virar um diretor da empresa. Presidente, não, né? Deixa comigo. Por enquanto, não, né? Eu sempre brinco nessa questão, né? Não, mas você também, quando você trabalha, você não pode ter medo de perder seu emprego. Se a partir do momento que você tem medo de perder seu emprego, você não desenvolve um bom trabalho. Né? E a Stihl permite errar, uma, duas vezes. Terceira também não, né? Mas e porque errar não é questão de humano. Errar é adquirir experiência. Isso é importante. Você provar coisas novas. O que eu estou trazendo muito dentro da empresa, levando para pensarem como a geração Y. Da questão, porque a geração Y está muito na questão da parte da tecnologia, da questão do mundo virtual. E aí vai mudar muito o conceito da empresa, como já está mudando no nosso. Né? E, lógico, por último, também toda a questão da segurança do trabalho e meio ambiente, mas também do PCD. Então, o PCD foi uma questão interessante a respeito às pessoas. Nós temos, hoje em dia, a cota de 5% dos nossos funcionários temos que ter com PCDs. Eu acho incrível, certas empresas, às vezes, fazem propagandas, né? Venham trabalhar na empresa, o PCD. Né? Mas, na verdade, eles fazem mais questão de cumprir cotas. E nós temos realmente uma questão de inclusão social. Nós respeitamos pessoas, temos uma telefonista, que incluímos essa função novamente, de uma deficiente visual, que toda vez que elas vêm do refeitório, eu pego, abraço ela, porque eles querem sentir a pessoa também. Né? E aí você dá um exemplo para as pessoas que essa pessoa está sendo incluída. Ou aprender Libras, né, que é difícil. Né? Essa aqui vocês devem saber qual é o nome dessa cidade. Né? Não sabe? Canoas. Né? Simples. Então não tem que ter medo de um idioma diferente. E aí, qual é o nome dessa cidade?
Isso. Quem falou? Cachoeirinha. Né? É um C pequeno e Cachoeirinha. Né? Então, não tem medo. Então, você passa dentro da empresa, as pessoas se sentem altamente incluídas, porque você diz simplesmente um oi. Lógico, tem que usar também a expressão facial. Oi. Né? Oi. Né? E esses dias, eu estava falando 3 pessoas conversando, pensei, o que será que está vendo? Assim, um tumulto, eu brinco às vezes. Está acontecendo movimentação grevista aqui? Né? Na verdade, um deficiente auditivo estava convidando 2 pessoas para ir na casa dele, para o aniversário da mãe dele, e como eu cheguei junto, também já estava sendo convidado. Né? É interessante. Nós temos, às vezes, portas abertas, e onde os pais agradecem muito que essas pessoas estão tendo oportunidade na empresa. Então, tudo é questão através de exemplos. Essa questão. E nós temos uma diretoria muito assim, com esse pensamento sempre de questão do lado ético, questão de moral, os valores da empresa, respeito às pessoas. E nós também temos os princípios também do sistema integrado de gestão, onde fala muito a questão, não só a questão da qualidade do produto, mas a questão de segurança do trabalho e meio ambiente. E também, bom, já falei questão do meio ambiente também. Essa outra aqui, se vocês observam, essa vem da matriz, a questão dos valores, e essa aqui, então, a gente traduz para a nossa empresa o complemento que não vem da matriz. Toda uma questão interessante, né? Para a questão de melhorar a questão do lado ético, questão do lado da corrupção, foi preciso criar uma lei. Né? Então, essa lei foi de 12.846, de 2013, começou a vigência em 2014, certo? E toda a questão, mas aí foi uma questão interessante, foi a responsabilização das empresas pelos atos da corrupção praticados por seus funcionários. Então, se os nossos funcionários praticam uma corrupção, principalmente a questão é mais a questão, tanto a questão dos impostos, ou a questão da formação de cartel, propinas, né? Quem é o responsável agora é o presidente da empresa. Né? Eu digo assim, eu posso ir, mas não vou sozinho. Não? Digo, não? Eu sempre brinco assim, dentro da empresa, né? Eu sou o responsável da empresa. Então, isso mudou muito a questão da lei da corrupção, certo? Então, questão fraudes envolvidas, principalmente a questão da administração pública, né? A penalidade tem a multa, interdição, proibição de fazer negócios com a administração pública e agora também tem a prisão. Né? E esse no caminho não tem volta. O programa de integridade ele afasta ou reduz algumas penalidades previstas pela lei anticorrupção. Então, nós temos a questão diretrizes para empresas previstas pela Controladoria Geral da União, certo? E aí nós temos os 5 pilares que a gente fala. O comprometimento, o apoio da autoadministração, e depois tem todas as outras instâncias que eu praticamente já comentei. Então, muito vem a questão da gestão da empresa. Né? O programa de integridade, aqui podemos talvez repetir um pouquinho, ele começa principalmente com o comprometimento da autoadministração. Quando nós somos auditados por uma certificação, que seja da questão da ISO 9001, ou a 14001, questão do meio ambiente, ou a questão, porque você pode produzir, mas não pode poluir o meio ambiente, e nem os produtos que você produz também para não poluir o meio ambiente, isso nós temos muito claro também dentro da empresa, e a questão de segurança do trabalho, segurança do trabalho principalmente, a primeira coisa, eles auditam o presidente da empresa, para saber o comprometimento da autoadministração, e você tem que mostrar também. E o comprometimento não é na questão da fala, é questão de ações, e principalmente a questão de verbas para que a gente possa aplicar essa questão toda da nossa responsabilidade social. Nós temos um mapeamento dos riscos corporativos cada vez mais, porque para o nosso nossa empresa continua funcionando, nós dependemos de muitos fornecedores. Então, nós avaliamos o nosso risco com fornecedores, não somente do aspecto financeiro, da qualidade do produto, mas também se, eventualmente, eles têm algum envolvimento com alguma ação fraudulenta. Nós temos um principal fornecedor hoje de magnésio, certo? Único no Brasil, que conseguiu ter as barreiras comerciais, que nós não podemos importar magnésio de outro país. O magnésio ele é mais barato na Alemanha do que no Brasil. Eu estava fazendo constantes reuniões com o Ministério do MDIC, do Ministério da Indústria e Comércio, né? E, de repente, faz 2 meses atrás, eu vi que essa empresa é o maior doador individual para o Eduardo Cunha. Né? Aí dá para explicar por que ele teve uma lei de proteção do mercado. Né? Então, essa empresa, nós estamos preocupados, agora nós já temos nossas ações, se essa empresa deixar de
existir, né, for interditada, como é que fica o abastecimento da nossa empresa? Então, essas avaliações que a gente fala de risco também, né? Não é só olhar o nosso business, mas também quem nos fornece para nós, né? E aí temos o código da conduta, né? Nós temos já antes eu quis mostrar uma coisa para vocês, né? Nós criamos um livro, certo? Que ele faz parte do nosso regulamento, na questão, toda a questão de relacionamento com parceiros comerciais e terceiros, o que pode e não pode. Se pode aceitar presente, se pode ser convidado para um jantar de um fornecedor, né? Toda a questão nós temos como agir, porque muitas vezes nós temos dúvidas também, né? Bom, o canal de comunicação de denúncia, nós estamos averiguando isso. Nós tínhamos, quando eu fiz a apresentação, nós tínhamos uma ideia muito clara de repente, criar um 0800 para um canal de denúncia dos nossos funcionários para outros funcionários, e até o presidente também, né, porque nesse seria um time também, um comitê de brasileiros e de um alemão. Mas nós estamos aí em dúvida como a gente faz, depois nós temos uma denúncia, como é que a gente faz o processo de investigação. Não estamos preparados ainda. E depois nós temos o conceito que todo funcionário é de confiança até que prova o contrário. E qual a mensagem que vamos passar a isso? Interessante como a gente acaba evoluindo na nossa maneira de pensar, né? Você tem 0800, então você não confia nos seus funcionários? Né? Então, é bem interessante essa parte. Bom, temos o processo de treinamento e conscientização, medidas disciplinares e ações constantes para também não cair por terra essa questão do conhecimento sempre, né? Bom, nós temos uma LS, que chama Local Standard, então, que diz toda a questão 602, que diz como, que eu mostrei agora no livrinho, como a cartilha, como a gente lida com presentes e convites, como conflitos de interesses. O meu pai tem uma empresa, o meu cunhado tem uma empresa que fornece para Steel. Como eu vou tratar desse assunto? Simples. Só seja de maneira transparente. Essa questão, a loja de procura evitar. Não tem problema de familiares trabalhando na empresa, desde que fossem setores diferentes. Licitações, como a gente trabalha com essas licitações, que a gente também vende para prefeituras. Fixação de preço e informações privilegiadas, é muito importante isso também, para nós não termos uma formação de cartel, um único preço nível Brasil. E medidas disciplinares são importantes, infelizmente. Não adianta você só conscientização, você também, às vezes, tem que aplicar uma advertência ou, de repente, demitir o funcionário. Mas tem que explicar por quê. Nós demitimos, no ano passado, 8 pessoas. Até nós não tínhamos a certeza, nunca eles são informados por quê. Porque é muito difícil você dizer assim, é questão de acusar uma pessoa sem ter provas, porque senão essa acusação volta contra você. Numa questão do processo trabalhista por um assédio moral, ou tem outro nome, difamação, etc, etc. Porque cada um é profissional, precisa zelar pelo seu nome. Então, a gente é muito cauteloso. Porque até as 2 lideranças foram demitidas, porque, de repente, você quebrou esse elo de confiança. Na dúvida, nós temos uma dificuldade muito grande para demitir. Tanto é que, nesse processo todo, nesses anos, nesse tempo todo de recessão, nós fomos afetados agora nos últimos 2 meses, começamos a ser afetados, nós temos toda uma questão de permanecer o know-how da empresa. E também das pessoas funcionárias se sentirem também uma certa tranquilidade na questão do planejamento pessoal. Como? Comprar um carro à prestação, fazer uma faculdade, comprar uma casa parcelada, um filho. Eu não sei por que nosso Unimed assim, disparou. A família Steel está crescendo muito. Mas, então, tem uma questão, antes de emitir, pensar muito. Isso também é uma questão de relacionamento do funcionário com a empresa. Divulgação, já falei, a cartilha, mural e revistas internas. Puxa, na verdade, é questão de revista, a gente faz o trimestre em revista. Todo mês nós temos comunicação com nossos funcionários, e aí a gente faz sempre essa questão da conscientização. E também está disponível na nossa intranet, também na empresa, para consultar também. Esses dias uma empresa trouxe para mim, nós estamos querendo um processo de automação cada vez mais, e uma empresa trouxe para mim um robô desse tamanho. Sabe o que eu dei de presente para ele em troca? A nossa cartilha. E eu dei de presente esse robô para o pessoal da engenharia, porque eles também puderem, porque ele funciona um pouquinho esse robô, porque realmente fica muito fácil. Por favor, eu dei uma palestra para uma empresa, eles me deram um kit de limpezas, de produto de limpeza. O que eu vou fazer com isso? Fiquei 1 dia, 2 dias pensando, doei para uma instituição e avisei para a empresa. Essas questões que a gente tem que inserir nas pessoas.
Então, está muito bem claro. E é uma questão muito interessante. Nós começamos a treinar as pessoas com a questão da LS, local standard, sobre a questão do relacionamento com parceiros. Os funcionários antigos questionaram muito mais. Os funcionários novos, os novos, em que são até de idade, parece que já faz mais parte da cultura anticorrupção, anti-coisa legal. Os mais antigos está inserido na nossa cultura, de questão de a lei do Gerson. Gerson, né? Gosta de levar vantagem de tudo. Eu até pensei que o nosso colega era do Rio, carioca esperto. Né? Né? Ele fala muito bem, né? Mas ele é mineiro. Mineiro é gente boa. Carioca também é gente boa. Todos nós somos gente boa. Né? Né? Mas essa questão da lei do Gerson, parece uma coisa, gosta de levar vantagem em tudo. Né? Então, é ser oportunista. Isso é a nossa cultura. Uma pergunta para vocês. Vocês sabem como vocês fazem cumprir uma lei? Um alemão cumpriu uma lei, um brasileiro e um francês cumpriu uma lei, um procedimento. Para o francês, você diz que fazer pular ele de uma ponte, essa é a questão. Para o francês, você diz que é moda pular de ponte. Ele vai lá, pula a ponte. Né? Para o alemão, você diz que é lei pular a ponte. Ele vai lá, pula a ponte. Não, para o alemão é lei. E para o brasileiro, como ele diz? Né? Também que é lei. Só que ele... Não, ele é contra a lei. É proibido. Aí o brasileiro vai lá pular a ponte. Né? Olha a fama que nós temos, gente. Temos que fazer mudar essa fama. E começa a questão nas escolas e nas famílias. Certo? Bom, treinamento e integração, também temos e-learning, canal de comunicação, processo. É uma questão constante, ações constantes, como levar isso dentro da empresa. Né? Requisitos da responsabilidade social, nós somos totalmente contra o trabalho infantil escravo. Né? Tem a cota do negro, né? Eu digo que tem que ter a cota do alemão também. Né? Porque o alemão, nós como alemães, fomos muito xingados. Só pode ser coisa de alemão batata, e Heil Hitler, e etc, etc. Né? E eu vou no refeitório da empresa, digo que tem batata, puxa, eu vou seguir a minha fama, comer batata, eu gosto de batata. Né? Então, toda a questão, trabalho forçado e compulsório, saúde e segurança é muito importante, liberdade de associação é o sindicato, discriminação dentro da empresa. Né? A nossa melhor nota na pesquisa de clima organizacional é respeito às pessoas, independente de qual setor, ou classe social, etc. Né? O horário de trabalho é uma questão muito importante também. Não quer dizer que tem que ser um regime militar. Não, você tem pessoas da produção que trabalham na máquina, é cobrada pela produtividade. Por que o administrativo também não faz assim? Não precisa começar às 7h30, 8 horas, mas cumpre um horário de trabalho. Né? A remuneração é muito importante. E nós trabalhamos muito, que já foi citado antes, a questão de filantropia. Nós temos vários projetos de filantropia. E nós estamos fazendo com a questão da ONG, parceiros voluntários, nós estamos inserindo isso também na cultura dos nossos funcionários, para eles também serem voluntariados. E não só a empresa. Né? PCD, já falei, doações e patrocínios. Bom, aqui também, o que nós podemos fazer? Eu vim aqui para cá hoje, sobre a questão do lado ético, como eu me irritei no trânsito. Nossa Senhora. Você faz um sinal, ninguém te dá vez, parece que acelero. Né? Motoqueiro. Né? As pessoas não atravessam a faixa de segurança. Então, todas essas questões pequenas que a gente diz que nós devemos cumprir a lei, mas no nosso dia a dia a gente não respeita as pessoas também. Né? Então, não fure a fila. Né? Não suborne agentes de trânsito, apesar que a multa é cara, então tira o pé do freio. Né? Não desrespeite as regras do condomínio. Né? A regra do condomínio é difícil morar em sociedade. Então, respeite o próximo. Né? Não aceite o gato. É difícil explicar para o alemão o que é gato. Né? Aquele roubo de energia, né? Ou de água. Né? Não minta no seu currículo. Né? Nós temos uma marca, não esqueçam disso. Não estacione em locais destinados a idosos. Não apresente atestado médico falso. Tem a indústria do atestado médico. Não bata ponto de um outro colega de trabalho. Muitas vezes tem que ir na empresa, pegamos tudo isso. Não cole na prova. Né? E estourou meu tempo. E aqui nós temos uma divulgação interna. Muito obrigado. Agradecemos a participação do diretor da Steel do Brasil, o senhor Cláudio Ginter, e estamos certos de que os assuntos aqui abordados
agregaram grande valor aos nossos conhecimentos. Neste momento, passamos a palavra ao diretor da FACE, o senhor Alziro Rodrigues, para mediar o debate com os nossos convidados. Com a palavra, senhor Alziro Rodrigues. Hoje, sem dúvida, é uma noite de grande satisfação para todos nós, ver esse auditório tão cheio, com pessoas de tanto gabarito, autoridade, competência, falando sobre um assunto que, sem dúvida nenhuma, faz parte do nosso dia a dia. Antes de encaminhar a questão das perguntas, e, por favor, aqueles que tenham perguntas, o pessoal já está a postos aí para recolher, eu queria registrar a presença, já foi citado, mas registrar a presença do Everson Oppermann, presidente da Câmara Brasil-Alemanha Porto Alegre, nossa parceira, apoiadora dos nossos eventos. O senhor Carlos Rocha, representante do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Os colegas da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, sejam todos muito bem-vindos. Antes de encaminhar as perguntas para a audiência, eu queria trazer uma questão interessante. A busca agora é de soluções. Preis und Würde. Preço e dignidade. Ué, mas não dizem que todo homem tem seu preço? Nós estamos vivendo neste momento, foi citado por praticamente todos os aqui presentes nesse palco, um momento grave nacional que a gente está passando. Não é tanto um problema de país, é um problema de nação. É um problema de grupo humano que está aqui localizado nesse território. Da forma como a gente encara as coisas. Nessa abordagem da culpa ou da vergonha, né, ou da consciência e da lei, a grande questão que fica, e o Cláudio trouxe muito bem a ideia de que muitas vezes se passa para a escola, né, a tarefa de educar os filhos. E isso me lembra o uso de uma frase que há alguns anos os pais chegavam para os filhos e diziam: que notas são essas? Hoje os pais vão na escola e chegam para a professora e perguntam: que notas são essas? Há uma inversão muito grande de valores, ou até uma perda de valores. E eu queria aproveitar a presença dos nossos palestrantes e perguntar: qual é o caminho? Qual é a solução? Esse é um primeiro evento. Entra na pauta da FACE, da Escola de Negócios da PUC, a questão da ética nos negócios, a questão da ética na postura individual. E para o Brasil? Qual é a saída, meu caro sociólogo mineiro? A saída é a saída? Coloca essa questão para os colegas aqui, e os demais, se quiserem encaminhar suas perguntas. Qual é a solução? O que nós podemos fazer para melhorar? Bom, é simplesmente a pergunta, né? Tivesse a resposta, eu talvez saía a vender ou a constituir um partido político, talvez. Mas eu diria, talvez a resposta não seja... Primeiro que não existe a resposta, existem caminhos, né, a serem trilhados, e eu acho que é exatamente isso. O que a gente pensa é o seguinte: qualquer solução a gente se fica indignado. Ah, mas isso não resolve o problema. Bom, primeiro, não existe a solução do problema. Ela não existe, ela não está em lugar nenhum, porque o problema é complexo e ele exige, portanto, respostas complexas e variadas. Então, para a gente se tornar uma sociedade melhor, uma sociedade que a gente possa se orgulhar, né, e uma sociedade que a gente queira viver, né, a gente tem que pensar que é o seguinte: não existe uma única solução. E, mais ainda, nenhum ator único, nem o empresariado, nem o Estado, nem o indivíduo, nem a igreja, nenhum ator único tem esta solução. Se alguém se apresentar como tendo a solução, é melhor ficar muito desconfiado.
não é? Porque a solução, muito provavelmente, virá da convergência de soluções médias, aceitáveis por todos. Não é? Porque, do contrário, isso também a gente pode cair numa sociedade autoritária. O autoritarismo é justamente isso. Uma sociedade autoritária ou sociedade totalitária. É dizer que eu tenho uma resposta e todas as outras são piores. Bom, esse é o pior dos números, né? Que a gente deveria abdicar das nossas sugestões para confiar exclusivamente na solução de alguém. Ou de algum setor. Né? O setor público pode dizer, não, o vício está justamente com o empresariado. A virtude é o Estado. Ou o contrário, o vício é só o Estado e a virtude é o empresariado. Também não estaria aí. Agora, para ser muito mais concreto do que isso, eu diria o seguinte, o primeiro passo é responsabilizar a todos. Todos que foram responsáveis por algum evento do qual nós não nos orgulhamos, que tenha inviabilizado. Eu vou dizer o seguinte, uma coisa é corrupção que desvia dinheiro. Isso é um problema. E um problema que não é qualquer. É um problema grave. Agora, o problema todo de corrupção tem um problema ainda mais grave, que é a desconfiança e a corrosão na confiança que nós devemos ter nas nossas instituições. Isso não tem dinheiro que pague. Tá certo? Porque dinheiro a gente pode fazer devolver da Suíça, ou prender a pessoa. Isso a gente pode encontrar mecanismos não totalizantes, mas que pode reparar. Agora, reconstituir a confiança nas instituições, reconstituir a confiança nas regras do jogo. Isso é terrível, porque se demora muito tempo para estabelecer, ou reestabelecer, ou construir. Agora, uma vez que nós perdemos a confiança, é difícil retomar. Isso demora, talvez, uma geração ou mais. Não é? Então, o primeiro passo é não passar a mão na cabeça de nenhum dos atores. Não importa. Não importa qual foi o partido, não importa qual foi a empresa. Ah, mas vai estar todo mundo, vai desaparecer todo mundo. Não, não vai desaparecer todo mundo. Nós estamos aí, outras empresas surgirão, outros partidos surgirão, novas regras serão estabelecidas e esses novos empresários, esses novos partidos terão que se submeter a essas novas regras. Então, na verdade, a gente vem incrementando isso. Então, portanto, é indispensável que tenhamos a paciência do tempo, como diria Hegel, né? A paciência do tempo. Né? Querer a solução imediata é o pior caminho, porque ele cai necessariamente em aventuras totalitárias. Não é? Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, para concluir, não é? Não ter tolerância alguma com aqueles que são responsabilizados com provas, não é? E nem querer a solução imediata. Tá certo? Então, eu diria, né, se eu desse alguma sugestão, seria exatamente esses dois critérios, e a solução reside nesta direção. Eu diria a questão educação, investimento em educação, confiança pessoal você não reconquista, essa é a minha opinião. Se você fica com a marca que essa pessoa eventualmente fez alguma coisa, ela fica com essa marca registrada para a pessoa. Num país, numa empresa, você pode reconquistar uma confiança, mas numa pessoa não. Então, pense muito bem nos seus atos, não, porque você não adquire. Reconquista a confiança. Não? Agora, a questão... Porque você sempre pode dizer, você apoia, mas você fica com um pé atrás, em português claro. Não? Investimento em educação é muito importante. A gente só muda um país numa geração, certo? E o que você pode fazer como pessoa, como indivíduo? Eu digo assim, eu acredito que todos vocês votaram nas últimas eleições, vão votar. Quantos de vocês acompanharam a administração pública, acompanharam a administração, os atos dos nossos vereadores? Não precisa ver Brasília. Vou na Câmara de Vereadores, eu faço essa campanha na empresa. Acompanho o trabalho da Câmara de Vereadores. Eu fui algumas vezes já, uma vergonha. Não? Eu já falei, a última vez eu falei para o prefeito. Que é isso, prefeito? Um fala, o outro conversa, atende celular, criança brincando. Não tem... Parece que é uma mera formalidade na questão das pessoas fazerem seus discursos. A gente vê pela televisão em Brasília. Então, eu digo, investimento em educação e acompanhamento dos as pessoas que foram eleitas. E aí que nós nos excluímos dessa responsabilidade, porque nós cumprimos, porque é obrigatório no Brasil a votação, certo? Senão você paga multa,
tem que justificar seu voto, e depois que nós votamos, nós nos excluímos dessa acompanhamento dos atos nossos políticos. Outra coisa que eu critico, você tem que também saber de argumentos, a Alemanha me fala muito isso, dizer a sua opinião. Eu critico muito dos atos das escolas que aconteceu em São Paulo, certo? Que estudantes estavam a favor da presidenta. Como é que eles podem ser cegos à questão da corrupção? Não? Então, uma escola não pode ser. Não digo assim, não podemos ser partidários, mas não podemos ser a favor da corrupção. Essa questão, que é uma coisa tão explícita. Investimentos, educação, e acompanhem, vão numa Câmara de Vereadores, vejam o que eles estão fazendo. E automaticamente a Assembleia Legislativa, depois Brasília, etc. Realmente a pergunta é muito complexa e eu me associo aos colegas Hermílio e Cláudio. Não há uma resposta única, há uma tentativa de aproximação de uma resposta. E esse é um esforço coletivo, nosso, de vocês todos, para que nós achemos saída para a situação presente. Mas talvez alguns aspectos já foram mencionados, retomo a questão da própria educação no sentido amplo, a educação formal, a educação na família, uma sensibilização para valores. E, evidentemente, como eu falei para vocês antes, que é uma questão que passa também pelas condições materiais, mas não só, porque a criminalidade não está associada necessariamente à pobreza, é algo que vai muito além da pobreza. Então, não estou dizendo que está ligado a isso, mas também criar condições materiais melhores. A necessidade do controle, o elemento coercitivo, como Kant fala do Zwang, controle interno e o controle externo. Nós não temos como escapar disso. Vocês vejam a questão da própria Operação Lava Jato. Podemos criticar o Sérgio Moro em algumas decisões, mas quando é que nós teríamos Marcelo Odebrecht, um homem todo-poderoso, preso em Curitiba por tanto tempo? E certamente não por causa de uma ficção, né? Alguma coisa deve ter ocorrido para que ele estivesse lá. Então, nós temos que ter mecanismos mais eficazes de controle. E, já que o Cláudio falou antes da Alemanha, que eu mencionei muito positivamente, vejam o caso do escândalo da Volkswagen, né? Adulteraram os testes lá nos Estados Unidos, com os veículos a diesel, né? E mesmo o presidente da Alemanha, o presidente Wolf, ele caiu por pouquíssimo, comparado com isso aqui, né? E depois se provou que ele não tinha problema, ele não tinha culpa nenhuma naquele caso. Então, nós temos que atacar em duas frentes, no mínimo: formação da consciência e também mecanismos internos e externos de controle. Agora, só para finalizar, uma coisa que eu já falei para o Alziro numa outra oportunidade, para a empresa, por convicção, ela deveria ser ética, mas nem precisaria ter convicção. Já por questão estratégica, vale a pena ser ético, porque, ao não agir de modo ético, o estrago pode ser pior em termos de negócio para a própria empresa. Então, nem estou exigindo convicção, estou exigindo, ou apontando para esse aspecto: sejam estratégicos, sejam corretos. Somente empresas éticas que têm uma vida longa, não? Com certeza. O nosso horário avançou bastante, sinal de que a nossa noite foi muito produtiva. O professor Bruno Eli traz uma ideia de uma solução: cada um fazer a sua parte. Não desacreditar dos valores éticos que recebemos de nossos pais, de nossas famílias. Eu adiantaria um pouquinho mais, antes de entrar na discussão da ética da empresa, temos duas últimas questões aqui, que é não sermos coniventes, apáticos e passivos com a corrupção e o comportamento não ético. Mas tem uma pergunta para o Cláudio Ginter, e eu vou fazer as duas juntas, só para deixar mais difícil ainda, que é, de um lado, um processo de contratação de funcionários,
e, do outro lado, uma chefia. Então, juntando as duas perguntas, como estabelecer critérios mais eficazes na adequação do processo de contratação de funcionários? Por exemplo, como fazer uma leitura adequada da cultura ética dos candidatos a uma vaga da empresa? Do outro lado, como lidar com um chefe que não age de forma ética com seus funcionários? Vou começar pela última, certo? Nós temos na empresa pesquisa de qualidade de vida do trabalhador, e nós temos que, a cada 2 anos, a gente faz a pesquisa, nós fazíamos anualmente, mas não tínhamos condições de colocar em práticas as sugestões ou as oportunidades de melhorias, vamos chamar assim, né? E nós temos a qualidade de liderança, né? Então, as lideranças são avaliadas pelos seus subordinados, e nós fizemos uma leitura de como o líder trata com seus liderados, né? Lógico, também é bem interessante essa questão, e disso nós não quer dizer que a gente pega e demite o liderado, o líder, sim, a gente faz um plano de desenvolvimento individual, às vezes coaching, etc, etc. Dá oportunidade para ele melhorar, e a questão, principalmente a questão de feedback com seus funcionários, comunicação com seus funcionários, franqueza com seus funcionários e desenvolvimento dos funcionários. Então, nós temos constantemente esses treinamentos para os liderados. Mas o que está acontecendo é uma coisa bem interessante. Como os funcionários perceberam, eu fiz uma leitura agora 2 semanas atrás disso também, como os funcionários perceberam que nós, né, da diretoria, avaliamos a qualidade de liderança, o funcionário tem uma ferramenta na mão do líder tratar bem o funcionário, e ser conivente com algumas questões. Então, nós temos que fazer uma outra leitura agora. Eu digo, será que vale a pena essa... Porque a gente consegue, como empresa, a gente consegue avaliar a relação do líder com seus funcionários. A questão do processo da contratação é muito simples, né? Não é que terceirizamos, usamos muito a questão da parte dos recursos humanos para fazer a avaliação dos currículos. Não existe, pode ser até indicação, mas ele passa por processos normais de contratação, que é toda a questão da avaliação do funcionário. Então, a gente avalia bem a questão do currículo dele, se também na questão de entrevistas com psicólogas, se ele também está dizendo a verdade ou não. Tem as famosas, que a gente chama até de pegadinhas, né? Na questão para saber isso. Então, a gente não deixa por conta do líder ele contratar, sim, ele tem que fazer avaliação técnica. Para nós, tem muito peso, não só a avaliação técnica, mas a questão de comportamental, a questão de trabalhar em equipe, respeitar o próximo, e isso na questão das entrevistas, as nossas psicólogas conseguem fazer isso muito bem. Nesse processo que a gente tem agora de contratação de um funcionário de alto padrão, da alta administração, nós terceirizamos isso também com uma consultoria externa. E é interessante, através de fizemos várias entrevistas, a psicóloga da consultoria identificou que ele é excelente profissional, mas o lado, um dos candidatos, que é o lado que ele não sabe trabalhar com pessoas de nível da produção ou com os liderados. Então, nós já descartamos isso também. Então, a gente terceiriza isso para não ter justamente essa questão. Não é terceirizar, né? Mas opinião também de profissionais da área de psicologia, por exemplo. Muito bem. Em função do adiantado da hora, lamentavelmente, nós vamos ter que encerrar. Tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de dirigir uma pergunta? Não? Posso fazer uma colocação? Claro. Então, antes também fiz uma reflexão. Como você, numa empresa, com 2.200 funcionários que nós temos agora, com mais 500 pessoas de terceiro da empresa, você consegue acompanhar essa questão da parte de disciplina também dos nossos funcionários e de cumprimento das regras. As regras são necessárias. Porque justamente para ter... As regras são necessárias não para questão de ditadura, mas para direitos e obrigações iguais para todos. E as regras têm que ser claras, isso é muito importante, não é? Então, justamente, constantemente, em questão de treinamento, mas nós também temos, para a questão disciplinar, 122 câmaras na empresa, não é? Nós temos mais câmaras na empresa do que a própria cidade. Questão de seguranças também, né? Segurança pessoal também. Então, você também tem que saber, não digo punir, né? Você depende, nós temos punições e punições. A punição pode ser uma advertência, uma conversa franca com o funcionário, pode ser um esclarecimento, mas se for no lado, questão de valores da empresa, né, você quebrou a confiança.
né? E nós nunca demitimos alguém por justa causa, sempre demitimos e também cuidamos muito, apesar que ele cometeu uma coisa contra a empresa, aí eu tenho que ter uma questão de não divulgar isso para o mercado. Não sei se isso é correto ou não agora, pensando lá do ético, mas é a nossa cultura. Vou deixar para o professor Drayton responder outra hora. Antes de nós encerrarmos, então, já estamos chegando ao final. Há um instituto jurídico de despedida sem justa causa e com justa causa. Então, sem justa causa, a pessoa tem direito às verbas rescisórias respectivas, termina aí. Então, não há problema nenhum. Desculpa, né, mas acho que vale importante... O filósofo mais o advogado. Vale importante de falar. Uma das coisas que eu observo também é o nosso... a da empresa, para mim, é um indicador muito forte, é o nível de processos trabalhistas. Né? Então, se você tem um alto processo trabalhista dentro da empresa, isso quer dizer que você não cumpre as suas regras, não cumpre a legislação, e você desrespeita o funcionário, e você não escuta o funcionário. Isso, para mim, é a questão. Se você não escuta o funcionário, onde é que ele vai? No sindicato. E lá tem advogados de plantão com processo de processo trabalhista padrão já. Ele pode dizer, coitado, não, ele avalia a parte financeira. O advogado, e por que as empresas sempre são, a gente fala, as bandidas? Né? Por que não vista as empresas que o lucro ele faz parte? Porque o lucro é necessário, que foi comentado antes, para você justamente reinvestir na questão da empresa, a questão do conhecimento também, tecnologia também é importante. Né? Então, mas sempre o Estado vê a empresa, ou o sindicato vê a empresa, sempre como uma fonte de dividendos. Exatamente. Né? E nós estamos também como empresa discriminada. Então, você tem que... Então, ou a questão, se você trabalha numa empresa, observe sempre a questão do número de processos trabalhistas. E graças às poucas empresas que eu passei, eu sempre observava isso, sempre o indicador foi muito baixo. Porque você tem que escutar o funcionário, se você faz um processo de emissão também muito bom, às vezes é como casamento, não deu certo, mas saibam falar, né, nessa questão no último dia. Não deixe para falar no último dia tudo que você não falou durante anos de relacionamento. Então, vai construindo essa separação, né, até do funcionário, mas dando oportunidade para uma melhoria de relacionamento, a questão do vínculo com o funcionário. Então, se você não escuta o funcionário, ele vai fazer o processo contra a sua empresa. Se você não cumpre a legislação, ele faz o processo contra a empresa. Tem a indústria também dos processos trabalhistas. Então, eu digo muito claro, eu avalio a cada trimestre o número de processos da empresa e que tipo de processo, para a gente trabalhar na causa raiz, para não acontecer um novo processo trabalhista dessa forma. Só nos resta agradecer a cada um de vocês pela presença, mas um agradecimento especial vai para os nossos convidados palestrantes. E eu queria aproveitar as palavras do professor Drayton e deixar uma última mensagem que eu acho que ela é cativante, que é a ideia da lei e da consciência. Né? Que a gente precise menos de lei, porque a gente tem mais consciência dos nossos atos. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos um mimo para entregar para os nossos palestrantes. Que está a caminho. Obrigado a todos. Boa noite.